Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo ao vivo, para quem estiver assistindo gravado depois esse vídeo, essa live. Hoje, dia 4 de novembro, 8h30 da manhã. Estamos aqui depois de tanto tempo, né, sem uma live. Estamos aqui para falar hoje das causas emocionais da obesidade. É um assunto aí muito pedido, né? Geralmente quando eu abro as caixinhas, quase todo final de semana eu abro lá a caixinha para vocês perguntarem quais aí os sintomas físicos, quais as doenças que vocês querem saber, as causas emocionais. E a obesidade é um tema bem pedido. E tem muitas causas, né? Até da última vez eu respondi algumas causas ali, mas eu falei, eu vou abrir uma live porque nunca no caso da obesidade, dificilmente, não posso dizer nunca, né? Nunca é regra e as regras sempre têm as exceções, mas na maioria das vezes não é um único motivo, um único tipo de conflito. Geralmente é uma síndrome, ou seja, uma associação de várias coisas, né? Aí afetando inclusive vários órgãos. Então, por isso eu achei interessante a gente abrir uma live para poder falar um pouco mais detalhado, né? Um vídeo rapidinho ali no Reels não ia ser suficiente para explicar tudo isso. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos conversando um pouquinho. Eu vou começar a falar um pouquinho aqui para quem está aí e quem já me segue já ouviu falar várias vezes, já sabe já ouviu, né, eu várias vezes comentando sobre isso, mas nem todo mundo. Então, eu vou falar aqui de como é que a nossa saúde emocional afeta a nossa saúde física. Vamos comentando aqui, eu vou dar um breve aí parecer aí para vocês entendendo de como isso acontece antes da gente entrar propriamente nos quais os tipos de conflito, né? Então vamos lá. Bom, eu sou terapeuta integrativa, deixa eu me apresentar, né? Tem muita gente, tô vendo que tem gente nova por aqui, tem gente que ainda não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Sônia Mello, eu sou terapeuta integrativa e a terapia integrativa existem vários métodos e a gente trabalha o ser humano como um todo, por isso é integrativa, né? Não é só o físico, não é só o emocional, mas integra tudo. E existem vários métodos, e eu trabalho com 3 métodos. A constelação sistêmica, que já é bem conhecida hoje em dia, a hipnoterapia, que também muita gente já ouviu falar. Bom dia, Sheila, bem-vinda. E a hipnoterapia não é aquele processo como a gente vê, né, de alguém colocar um relógio, você dormir, ficar inconsciente, chupar limão, dizer que tá doce, não é nada disso, é uma concentração focada dentro de você mesma, né? É quase como uma meditação guiada dentro da sua própria história, algo nesse sentido. E o MPC, que é o que a gente vai dar foco aqui hoje, porque o MPC é um método terapêutico que busca as origens emocionais de tudo, não só os sintomas físicos, mas também tudo aquilo que trava a sua vida, as questões emocionais também, mas principalmente, né, o grande diferencial do MPC é encontrar as causas emocionais, inclusive das doenças e dos sintomas físicos. Por quê? Ele tem base aí em vários estudos e principalmente a epigenética e a nova medicina germânica, que dizem que né, os estudos tanto da epigenética como da nova medicina germânica, e aí já entra a neurociência também, estudos da neurociências, dizem que 95% de tudo aquilo que a gente sente fisicamente
de em conflitos emocionais. Então, é uma percentagem razoável, né? O que vocês acham? 95%? Né? 5% fica para aquilo que é genético, não é genético, o genético entra, eu vou explicar um pouquinho aí do que é genético e o que não é genético, e dentro dos estudos da epigenética, o Bruce Lipton, que é um dos principais estudiosos, ele diz que tudo é genético e nada é genético, eu já vou falar disso, mas a congênito, né, aquilo que é dentro desses 5%, então entra, por exemplo, aquilo que é congênito, você sofreu um acidente, ficou com algum problema, de repente até no caso da obesidade aqui, a falta de exercício, a falta de alimentação, a alimentação inadequada, então lógico, podem contribuir muito para isso, mas não é só isso, né? Tem algo mais, e esse mais está dentro dos 95%, né? Esses 95% então de tudo que a gente sente no nosso corpo fisicamente, vem então aí de resposta do nosso corpo a conflitos emocionais. Não é qualquer tipo de conflito. Então, dentro da nova medicina germânica, principalmente, o Dr. Hammer, que foi o criador dessa nova medicina germânica, ele fez um mapeamento dos tipos de conflitos que afetam quais áreas do corpo. Então, com base nisso, a gente consegue fazer esse estudo e descobrir, né, investigar a terapia com o método MPC. Ela é um trabalho aí de investigação. A gente vai investigar na história do paciente, então, quais os conflitos que estão relacionados com aquele sintoma, e quando a gente descobre esse tipo de, qual foi o conflito, a gente pode então olhar para aquilo com outros olhos, ressignificar, e quando a gente ressignifica, resolve, elabora aquilo dentro da gente, então o nosso corpo não precisa mais trazer aquele sintoma para nos lembrar, para nos mostrar, porque o objetivo é esse, é nos mostrar, o nosso corpo vem nos mostrar que nós temos algo pendente de resolução lá dentro de nós. E na maioria das vezes, para não dizer todas, esses conflitos, eles, lógico, a gente vai tendo os conflitos agora que vão despertando esses sintomas, mas tudo começa lá na infância, tudo começa no começo, não é assim? Então tudo começa, na verdade, desde o momento da nossa concepção, até principalmente os 7 anos ali na primeira infância. Esse é o período em que a gente está aprendendo a olhar para o mundo, a dar significado, a entender como essas coisas funcionam, a se entender em relação ao mundo. Então é nesse período que a gente vai tendo algumas percepções de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, de tudo aquilo que acontece com a mamãe enquanto nós estamos lá na gestação, lá na barriguinha dela. Então, a nossa percepção de tudo que acontece ao nosso redor vai moldar o nosso roteiro de vida, né? O nosso script através do qual a gente vai atuar o resto da vida, se a gente não olhar para isso e não informar, né, lá no nosso inconsciente, porque esses 95% aí de emocional, eles são controlados pelo nosso inconsciente e também pelas nossas células, desde o momento ali da nossa concepção. Na membrana plasmática de cada uma das nossas células fica registrado tudo que a gente vive, com riquezas de detalhes, né? Por exemplo, se estava frio, se estava calor, se estava chovendo, se tinha um cheiro, se tinha uma cor. Então, tudo aquilo fica registrado na membrana plasmática de cada uma das nossas células. E isso é muito importante também, porque esse conhecimento que a epigenética aí traz para nós. Se fica registrado em cada uma das nossas células, e não são só nas células do cérebro, são em todas elas, inclusive nos nossos óvulos e nos espermatozoides dos homens. Se nós somos formados por 2 células, essas 2 células trazem, por sua vez, o registro de tudo aquilo que o papai e a mamãe viveram. Então, a gente, quando é concebido, a gente já é concebido com aquelas informações de tudo que eles viveram. Eles, por sua vez, também foram formados por 2 células, do vovô, da vovó, né? E aí, ele, então, já traz
as informações também dos pais deles. E os nossos avós, por sua vez, também foram formados de duas células. Então, dentro da epigenética, dentro de laboratório, eles já conseguiram comprovar que essas informações a gente vai carregando por no mínimo 4 gerações. Então, quando a gente é concebido, a gente já traz aí informação de 4 gerações atrás. A constelação, na prática ali da constelação, fala em até 10 gerações, mas 4 já tá bastante, né? Isso, exatamente. Olha, boa, gostei dessa definição aqui, ó. Então, somos memórias a descobrir? Exatamente, somos memórias a descobrir. E tudo isso que a gente já traz, né? A psicologia, até algum tempo atrás, pensava assim que nós nascemos como uma folha em branco a ser escrita. E a partir do nosso nascimento, então, tudo que vai acontecendo, o ambiente em que a gente vive, a forma como a gente é criado, vai escrevendo ali esse nosso roteiro de vida que eu falei, né? Hoje, então, já se sabe que nós não nascemos como uma folha em branco, nós já somos um livro com muitas informações e com espaço aí, né, para continuar escrevendo. Nós somos coautores de um livro do nosso sistema familiar. E tudo que acontece, então, a gente já traz essas memórias, mas isso não significa que necessariamente, e é nesse sentido que o Bruce Lipton diz que tudo é genético, e nada é genético. Porque tudo é genético nesse sentido, de que eu trago as informações do meu sistema familiar, né? Mas isso não está na genética, não está no DNA, mas está ali na membrana plasmática que registra o ambiente. Então, não são informações do nosso DNA, por exemplo, mas são as informações do ambiente em que essas pessoas viveram, daquilo que elas viveram. Ó, então, a vida é, digamos, para trás e não para frente. É mais ou menos isso. Na verdade, sim, ela é para frente, mas ela não é do nada, né? Ela é para frente, mas com uma base aí, né? Nesse passado. Muitas vezes a gente ouve, a gente diz assim, a gente tem que esquecer, isso já passou, né? E eu costumo dizer que o passado não é para ser esquecido, o passado é para ser resolvido, né? Então, e muitas vezes o problema, né, na questão da epigenética, é que na maioria das vezes a gente não tem noção desse passado, porque algumas informações às vezes a gente sabe, a gente vai tendo ali, né, sabendo as histórias de família, mas tem muita coisa que a gente não sabe e que vem carregando. Que nem o desenvolvimento das artes. Isso, que lindo, né? Então, a gente vem carregando muitas coisas aí que a gente não tem nem ideia, né? E é por isso que eu digo, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não preciso de terapia, não, porque eu não tenho trauma, né? E todos nós temos traumas, às vezes nem os nossos, né? Às vezes a gente já carrega aí os de outros, mas todos nós temos sim os nossos traumas. Mesmo ali na gestação a gente já vai tendo os primeiros traumas, porque o nosso córtex, o nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes, né? O nosso cérebro, ele tem uma parte que, a primeira parte do cérebro que começa ali a se desenvolver é o cérebro reptiliano, que é o responsável ali pelas nossas respostas de sobrevivência, né? Pelos nossos instintos de sobrevivência. Logo depois vem o cérebro límbico, que é responsável pelas emoções, por como a gente sente. E depois, por último, vem aqui, essas 2 partes, inclusive, elas são iguais em qualquer mamífero. Então, nesse ponto, nós somos exatamente igual aos animais, inclusive por isso que nesses estudos aí da epigenética, principalmente, eles olham muito o reino animal, como é que os mamíferos funcionam, para a gente saber ali como é que nós reagimos nessa parte aí do cérebro reptiliano e límbico. E o que nos diferencia deles, então, é o córtex pré-frontal, que é a
parte mais nobre, por assim dizer, do cérebro, que é o responsável pelo nosso cognitivo, pelo nosso racional. E essa parte, ela só está completamente desenvolvida, madura, entre 20 e 25 anos. Tem ideia disso? Ou seja, nesse primeiro momento ali da concepção até os 7 anos, a nossa primeira infância, onde a gente aprende a dar significado ao mundo, nós não temos nada ainda de cognitivo. Nós percebemos o mundo basicamente por emoções e reações de sobrevivência. Então, por isso, essas informações, elas ficam muitas vezes incorretas e incompletas, porque a gente não tem esse crivo racional ainda para poder olhar e entender. Então, vamos pensar, por exemplo, uma criança que com 4 meses a mãe voltou a trabalhar, né? Acabou a licença maternidade, voltou a trabalhar e precisou deixar numa escola. Essa mãe, ela vai procurar a melhor escola, um lugar onde ela confie, onde a criança vai ser bem cuidada, né? E ela precisa voltar a trabalhar, na grande maioria das vezes, para garantir, inclusive, o sustento físico, né? O financeiro, porque precisa ajudar ali na renda familiar, para poder trazer o sustento para aquela criança. Então isso é um amor, né? É por amor que ela faz isso, né? Mas a criança, como ela ainda não tem esse córtex pré-frontal ali definido, ela não tem essa noção, quando a mamãe deixou ela ali na escola e vai trabalhar, ela está à mercê das emoções e do instinto de sobrevivência. E o que o instinto de sobrevivência dela faz? Não estou sentindo o cheiro da mamãe, estou em perigo, vou morrer. E é por isso que as crianças, quando começam a ir para a escola, geralmente ficam muito doentes, e principalmente as vias aéreas são afetadas, porque ela perdeu aquele cheiro da mamãe, ela precisa ali daquele cheiro, né? O olfato, ele é muito importante para a sobrevivência quando a gente olha para o reino animal, né? Primeiro que se um animal está perdido, ele se perde do bando, é pelo cheiro que ele vai encontrar o bando, e se ele está junto do bando dele, ele tem maiores chances de sobrevivência. E também é pelo olfato, né, que eles vão farejar o perigo, né, quando um perigo está se aproximando. Então, todas essas questões que afetam a nossa sobrevivência, né, de alguma forma, nesse sentido, por exemplo, não sinto o cheiro da mamãe e vou morrer, né, estou em perigo. Então isso vai fragilizar as nossas vias aéreas, sinto o cheiro do perigo, isso não está me cheirando bem. Sofria muito em deixar meu filho na escola, né? Quem não, né? Qual a mãe que não, né? E aí, inclusive, os filhos sentem isso também, né? Porque até os 3 anos, a criança ela não tem noção ainda que ela é um ser separado da mãe. Ela sente como, ela tem uma simbiose tão grande que ela sente como se ela fosse parte da mãe, e tudo que a mãe sente, ela sente também como se fosse seu. Então, aquilo que a gente sente, então, poxa, se eu sinto, eu não queria deixar meu filho aqui, ela vai sentir, é perigoso, a mamãe não quer me deixar aqui. Além do próprio medo dela, ela ainda tem esse, né, agravante dos nossos sentimentos. Então, percebem como é impossível a gente não ter trauma? Mesmo depois que a gente cresce, né? E a gente cresce e entende. Não, minha mãe teve que me deixar na escola com 4 meses, mas porque ela precisava trabalhar e tal, e ok. Então, psicologicamente, isso não gerou um trauma, não ficou, eu resolvi isso, né? Psicologicamente, porque eu entendi, mas biologicamente não. Então, mais do que um trauma psicológico, isso se torna um trauma biológico. Por que biológico? Porque está registrado ali nas minhas células. E se eu não olhar para aquilo vai, e aquilo pode ir se repetindo, e dependendo do tamanho do trauma, aquilo vai se repetindo em ciclos, o que a epigenética chama de ciclos memorizados celulares. Aconteceu um trauma, a nossa célula registrou aquilo, e aquilo vai se repetindo em ciclos, e geralmente cada vez que se repete, ele vai se repetindo inclusive com uma conotação maior. Para quê? Para que a gente possa olhar para aquilo e falar, puxa, ficou alguma coisa aqui não resolvida, e aí eu possa resolver, possa olhar para aquilo. Mas como a gente não tem essa consciência,
aquilo acontece, no máximo você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Por que eu tô enfrentando isso de novo? Sabe aquelas coisas que a gente percebe assim, de puxa vida, mas isso de novo? Tô tendo que passar por isso de novo, né? Então isso, quando você tem essa sensação, olha, tem um ciclo memorizado celular, tem um trauma aí que você precisa resolver. E cada vez que isso vai acontecendo, é como se fosse um copo embaixo de uma torneira pingando. E gota por gota, gota por gota, vai chegar um momento que aquilo vai transbordar, mesmo que seja de gota em gota. E alguns acontecimentos, eles são maiores do que uma gota, são quase um balde dentro do copo d'água, né? Mas dependendo disso, né, da velocidade que essas gotas caem, dependendo da quantidade que alguns acontecimentos trazem, e isso pode acontecer mais cedo, ainda na infância, na adolescência ou quando você é adulto. Então vai depender disso, mas em algum momento isso vai transbordar. E quando transborda, qualquer gotinha vai continuar transbordando. E esse transbordar é quando vem então os sintomas físicos, né? O transbordar das nossas emoções, ali dos nossos traumas de formas repetidas em ciclos, ele vai... Os cachorros estão bravos. esse repetido é o que vai transformar então em sintomas físicos, né? É a hora que transborda isso, vem os sintomas físicos. E como eu disse lá no início, cada sintoma físico, ele tem um tipo de conflito que afeta, né? Cada tipo de sintoma, cada órgão afetado. Quando a gente fala em obesidade, às vezes tem aquela pessoa, por exemplo, que ela tem uma gordura mais localizada, às vezes é o ombro, às vezes são os braços, às vezes são as pernas, os glúteos, o abdômen, né? Ou tem aquelas que são no geral. E isso tem também uma explicação. Mas antes de mais nada, a obesidade, ela geralmente é o que a gente chama de síndrome. O que é uma síndrome? Ela não é uma causa só, um tipo só de conflito, ou ela não afeta um único órgão. É um conjunto de tipos de conflitos que afetam órgãos diferentes, geralmente ao mesmo tempo. E aí, lógico que vamos começar a pensar, por exemplo, no tecido adiposo, né? Se eu tenho a obesidade, então é porque o meu tecido adiposo está aí aumentado. E sempre que a gente quer saber uma causa, a gente pensa assim, se aquele órgão, aquele local está numa disfunção, então a gente olha qual é a função daquele órgão para entender então o porquê da disfunção. Então vamos pensar, para que serve o tecido adiposo? Então nós temos lá a nossa epiderme, depois, né, que é a camada mais superior da pele, que serve para quê? Para ter contato com o mundo, para nos proteger, né, mas principalmente para a gente sentir o contato com o mundo e para nos proteger desse contato, né, tanto para a gente desfrutar do contato, como também para nos proteger do contato. Logo abaixo, então, aí da pele, a gente tem a derme, uma camada mais interna, que ela tem, então, esse sentido de proteção, né? De proteger os nossos órgãos, os nossos músculos, as nossas articulações, enfim. É um tecido aí que tem a função de proteção. E o tecido adiposo está logo abaixo, e ele também tem essa função de proteção, tanto proteção em relação por exemplo, proteger os nossos órgãos internos de algum impacto, né? Se eu levo um impacto, então onde eu tenho ali mais tecido adiposo, então aquilo vai me proteger mais um osso, por exemplo, né? Quanto também a proteção em relação ao frio, né? É ele que regula essa temperatura para a gente não se sentir com tanto frio. Então, basicamente, esse tecido adiposo tem a função de proteção. Se tem função de proteção, o que causa a disfunção nesse tecido adiposo? Por que ele precisa aumentar tanto? Porque eu estou com conflitos de desproteção. Eu estou me sentindo desprotegida de alguma forma. E aí, se eu estou me sentindo desprotegida, o meu corpo entende que eu preciso aumentar o meu
o meu tecido adiposo, para eu poder ter uma proteção maior. E isso, quando a gente olha, por exemplo, lá no reino animal, se eu tenho quando a gente olha o macho alfa, né, de cada bando, por exemplo, ele nunca vai ser aquele animalzinho que é o mais magrelinho, que é o mais, né? Inclusive a gente pensa, né? Se você olha um animal um animal magrinho, magrelinho, assim, raquítico, você pensa, tadinho, é tão fraquinho, não é? Ao passo que se tem aquele grandão e tal, a gente fala, nossa, a gente não fala, nossa, que lá é gordo, a gente fala que lá é forte. Então, para o reino animal, a gordura, né, o tamanho, ele está totalmente, diretamente relacionado à força que o animal tem. Até porque quanto mais tecido adiposo eu tenho ali, na hora de um combate, essa gordura, ela é um acúmulo realmente ali de energia, para na hora de um combate, aquilo se transformar em energia e realmente dar mais potência, dar mais força para o animal. E, como eu disse, o nosso cérebro reptiliano e o límbico é exatamente igual ao dos animais. Então, a gente tem essa constituição também. Então, para nós também é assim. Então, se eu se eu estou num conflito em que eu me sinto desprotegida por qualquer motivo que seja, e eu preciso ser forte, né? Porque muitas vezes, e aí começam a entrar as associações, porque às vezes não é só o tecido adiposo, às vezes, ok, eu tenho um tecido adiposo também aumentado, mas às vezes tem muita retenção de líquido. Já viram aquelas pessoas que fazem uma drenagem e eliminam tanto líquido que perdem peso, né? E a Anice acabou de entrar aí, né? A minha esteticista maravilhosa e ela pode confirmar isso, né? Muita gente às vezes diz, a drenagem linfática emagrece, né? Então, na verdade, não é que ela emagrece, o que ela faz é eliminar líquido. Então, quando o seu peso está aumentado por conta de muito líquido que você tem que estar retendo, então, se você elimina esse líquido, automaticamente você vai também perder o peso relativo àquele líquido, né? Deixa eu ver o que estão dizendo. Faz sentido. Sempre fui magrinha e quando me separei e assumi a casa, comecei a ganhar peso. Não sou gorda demais, mas estou acima do peso desde então e nunca volto ao normal, com base no IMC. Exatamente. Então, quando você se separou, você passou a assumir, né, esse papel de provedora. Você precisou ser forte, você precisou... E agora, eu assumi o controle do bando, né? A defesa, eu é que preciso defender o meu bando aqui, né? Os meus filhos, a minha casa, eu preciso, eu não tenho mais ninguém por mim. E aí pode entrar também essa questão do líquido, da retenção do líquido, que é um conflito que afeta o rim. Né? O nosso rim, ele é o responsável por filtrar todos os líquidos do corpo e aquilo que não serve mais, ele vai eliminar, ele tira os nutrientes ali, aquilo que a gente precisa, que o nosso corpo precisa, e vai mandar para o sangue, vai mandar aí para a nossa sobrevivência, e aquilo que não precisa mais, então é descartado ali na urina. E quando a gente está retendo líquido, o que está acontecendo? O rim está sendo afetado. E quais são os tipos de conflito que afetam o rim? É o abandono, o sentimento de abandono, de solidão, de eu não tenho ninguém mais por mim, eu tenho que me cuidar sozinha, né? Eu me sinto aí abandonada, eu me sinto perdida. A gente chama até de conflito do refugiado, sabe? Quando a gente pensa no refugiado, é aquele em que a gente precisa fugir, né? Aquele lugar onde a gente está é perigoso, não estou protegida, não estou segura nesse lugar, então aí entra a associação também com o tecido adiposo, eu não estou
protegida nesse lugar e eu preciso fugir daqui. E quando eu preciso fugir, eu saio sem rumo, sem nada, e eu preciso encontrar um novo lugar, e muitas vezes eu não sei para onde eu estou indo. Então às vezes eu tenho esse sentimento, esses conflitos, né, trazem esse sentimento de eu tô perdida no meio do nada, eu não sei que rumo tomar, eu não sei para onde ir, eu tô passando por um deserto. Muitas vezes a gente usa essa frase, né, eu tô passando por um deserto. E se eu tô num deserto, se eu tô fugindo, eu não posso levar muita coisa. Então, para minha sobrevivência, o que eu preciso basicamente? Em primeiro lugar, água. Eu preciso de alimento também. Mas sem o alimento eu consigo ficar mais tempo. Mas sem água, a água é essencial, né? E então, se eu preciso de água, então o que que o meu corpo faz? O meu rim começa a reter essa água. Ao invés dele eliminar a água ali na urina, ele começa a reter e essa água começa a voltar para o meu corpo. Por isso os edemas, por isso que a gente vai tendo ali essa, né, retenção de líquido. Porque eu preciso armazenar essa água aqui. Se faltar, eu tenho água armazenada. Então é um instinto de sobrevivência, é arcaico, não é racional, mas é assim. Então todos os sintomas, eles vêm como um programa, né? Inclusive na nova medicina germânica, esses conflitos, esses sintomas, a gente não chama nem de doenças, né? Mas de programa biológico de sobrevivência. Então é o nosso corpo se programando de alguma forma para sobreviver. Então, quando eu tenho ali o tecido adiposo junto com o rim e junto com esse tipo de conflito, então eu preciso tanto ser forte para poder me sustentar aí, e aí pode incluir, dependendo disso, pode incluir mais um outro órgão. Se eu tenho, por exemplo, medo, eu estou fugindo, e aí eu preciso reter água. Mas eu também tenho medo de passar fome, eu não sei como é que vai ser o futuro, né? E aí, eu não sei como é que é o seu nome, Quecoso, é isso? Seu Instagram? Me fala o seu nome aí. E então talvez isso também esteja associado, porque de repente eu me separei, eu agora preciso assumir a minha casa, eu tô nesse dilema aí de eu não sei para Shirley, legal, prazer, Shirley. E então assim, eu não sei para que lado eu vou, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei como é que vai ser o futuro, eu não sei se eu vou conseguir me prover agora sozinha, dar conta de cuidar da casa. Então eu preciso ser forte. Se eu preciso ser forte, eu preciso de mais tecido adiposo. Eu tô passando por um deserto e aí eu preciso reter água, e eu tenho medo de passar fome. E aí, se eu tenho medo de passar fome, esse conflito, né, de medo de passar fome, ele pode afetar o fígado, que a gente diz que o fígado é o celeiro do nosso corpo. Tudo aquilo que a gente, né, come, né, todo o alimento, o nosso intestino, ele tira, né, ele assimila ali os nutrientes daquilo que a gente come, e ele vai mandar para o fígado. Então o fígado que vai processar, vai tirar essas vitaminas e vai distribuir para o corpo, e quando já tem ali o suficiente, ele armazena ali conforme a gente for necessitando, conforme se amanhã eu não comer nada que tenha tal vitamina, ele já tem aquele estoque ali e ele vai distribuindo. Então a gente fala que é o celeiro do corpo, né? Ele armazena e vai distribuindo aí conforme a necessidade. E se ele é o celeiro, então ele tem que ter esse estoque ali, né? E se ele percebe que tem algum estoque aqui que tá baixando, ele já começa a ter que trabalhar mais aí, a reter mais, não distribuir já com mais parcimônia, para poder não faltar. Então, o que afeta o rim o fígado, são esses conflitos de medo de escassez. E essa escassez, ela pode ser tanto real aí, de passar fome, e aí entra o seguinte:
Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, por exemplo, não só naquilo que é na nossa vida, naquilo que a gente está passando, porque às vezes você pode dizer assim, ah, legal, né? Então, ó, a Shirley acabou de passar uma situação real, realmente na vida dela. Mas não, na minha vida tá tudo ok, tá tudo tranquilo, né? Não tenho, de repente eu até tenho uma situação financeira estável, né? Não tem nada disso, relacionamento tá ok, enfim, na minha vida tá tudo ok, não tô passando nenhum conflito, né? Não tenho medo de passar fome, né? Então, da onde vem isso? Olhe para sua família, olha para o seu sistema familiar. Lembra que eu falei que a gente traz nas células as informações dos nossos antepassados, né? Do nosso sistema familiar. Então, de repente, a nossa família, né? Às vezes nossos pais, às vezes os nossos avós. Por exemplo, nós somos um país constituído por descendentes de imigrantes, né? Então, por exemplo, a gente sabe que quando as pessoas vieram, os italianos, por exemplo, né, quando vieram trabalhar no Brasil, vieram lá fugidos da guerra e vieram trabalhar aqui, muitos deles passaram fome, né, vieram de navios, passaram muita escassez, e aí essas memórias ficaram ali registradas nas células deles e passaram para os nossos pais e passaram para a gente. Então eu posso trazer essa memória. Então sabe quando a gente fala assim, a obesidade na minha família é genética, né? A minha mãe, a minha avó era gordinha, a minha mãe também, eu também, então é genético. Então lembra que eu falei que tudo é genético e nada é genético? Então na verdade é porque lá a vovó passou os conflitos dela que ela precisou, então, dessa força aí, né, seja qual for o motivo aí, o tipo de conflito que ela passou, desses que eu estou falando, ela precisou desse peso para poder enfrentar a situação que ela estava passando. E aí essas informações já vieram ali nas células da mamãe. A mamãe falou, bom, então eu preciso, porque a gordura, gente, o sobrepeso, ele é preventivo. Ele é sempre assim, com base em aquilo que eu passei, o que minha família passou, então eu vou armazenar, eu vou fazer um estoque aqui para que isso não aconteça de novo, ou para que isso não aconteça comigo. Aconteceu com a vovó, pode acontecer comigo. Então, para prevenir isso, então eu já mantenho esse estoque aqui. Então, às vezes não é nem com você, às vezes já vem lá. E é lógico que, lembra que eu falei do ciclo memorizado celular, que é aquilo que acontece, a gente não resolve, ele vai se repetindo? Então, se a vovó não resolveu, a mamãe vai ter que resolver, ela também vai passar por situações parecidas, aquelas situações que vão se repetindo, para resolver. Se ela não se deu conta e não resolveu, eu vou passar. Se eu não resolver, meus filhos vão passar. E assim a gente vai passando, né? E a gente fala, é a genética, né? Deixa eu ver o que a Shirley está dizendo aqui. Meus amigos me acham forte e eu não me sinto assim. No meu caso, irradiou para o fígado também e deu pedra na vesícula que eu tive que tirar. E aí a vesícula, ela tem um contexto de raiva. Raiva indigesta. Então, tudo que eu passei me deu, né? Então, o fígado tem essa questão, né? Da carência, do medo da escassez, seja ela real. E aí, detalhe, ela pode ser a carência tanto real, medo de passar fome de verdade, como a carência emocional, a carência afetiva, né? O medo de ficar sozinha, de não ter ninguém para me apoiar, de não ter ninguém para me proteger, né? Então essa carência emocional também ela pode, porque tudo aquilo que afeta o nosso corpo, podem ser acontecimentos tanto no sentido real da coisa ali, como no simbólico, né? Então pode juntar os dois, né? E aí a vesícula, ela vem no sentido de muita raiva. Eu fiquei com muita raiva de tudo que eu passei muita coisa que eu fiquei com muita raiva. Então aí é onde aparecem as pedras, né? Deixa eu ver aqui o que mais, por onde que tá, medo de passar fome, necessidade de atrair atenção. Sabe aquela história, sabe quando você ouve assim, cresça e apareça?
Tô no simbólico. A maioria de nós tá. Sabe aquela coisa assim, quando você fala, que você ouve lá, quem é você para, né, querer tal coisa? Cresça e apareça, né? E às vezes vem lá desde a infância, às vezes a gente traz esse sentimento para a vida, né? E aí se eu preciso crescer e aparecer, qual é a forma de eu crescer e aparecer? Né? E vamos pensar lá de novo no reino animal. Lembra que eu falei que geralmente o macho alfa, né, o líder do bando, ele é aquele animal que vai se destacar ali como sendo o mais forte, porque você não vai confiar a proteção de um bando todo a alguém que seja fraquinho, que não tenha condição de proteger, né? Então, de repente, um conflito até profissional, eu não tenho... eu não tenho, eu queria um determinado cargo e não estou conseguindo, então eu preciso me destacar, né? E se eu preciso me destacar, eu preciso mostrar que eu sou capaz de liderar e para ser capaz de liderar eu preciso crescer. Não estou dizendo, gente, que toda vez que eu sentir isso, que eu tiver, né, por exemplo, toda vez que eu quero, então, agora uma promoção, por exemplo, eu vou engordar. Não, que isso vai depender da sua percepção, tá? Da percepção de cada um em relação àquele conflito. E a nossa percepção, ela é moldada por aquilo que a gente viveu lá na infância. Lembra que eu falei dos 0 aos 7 anos, a gente monta o nosso roteiro de vida, então as nossas percepções, elas são moldadas ali, então vai depender disso, né? E aí, tudo começa lá, porque, por exemplo, se agora eu tô tendo né, passei por uma separação, e isso trouxe todos esses conflitos dentro de mim, isso provavelmente vem aí de um ciclo memorizado celular do sistema familiar. Então, ou sua mesmo, de repente, lá na infância, como é que foi a infância, o que eu aprendi sobre relacionamento, porque a gente aprende sobre relacionamento com pai e mãe. Então, como era o relacionamento dos pais? Eu me sentia amada ou eu me sentia abandonada por esses pais? Então, se eu me sentia abandonada, eu vou atrair para mim pessoas que, de alguma forma, vão me abandonar. E essas pessoas podem ser amigos, pode ser o parceiro, pode ser chefes, né? Pessoas que vão me abandonar para me mostrar, aquele ciclo memorizado celular, para me mostrar que eu tenho um sentimento, um conflito de abandono aí que não foi resolvido. E aí eu preciso olhar para aquilo. Então, assim, aconteceu aqui, é real aqui, mas ele vem desde lá de trás. Então, para resolver isso, para mudar, e aí eu já vou entrar em como mudar isso, né? Eu tive esses traumas e agora, o que eu faço? É só eu descobrir? Dependendo do tipo do trauma, dependendo do tamanho, da intensidade desse trauma, só de eu trazer a consciência já resolve, eu já consigo olhar que, foi isso, poxa, mas né, aquilo foi naquele tempo, isso é agora. Aquilo foi lá na infância e lá realmente eu não tinha condição, eu precisava me proteger. Imagina uma criança por exemplo, a criança que os pais brigam muito e aí eles brigam tanto que ela tem medo, ela se sente desprotegida, ela tem medo dos pais se separarem, por exemplo, e aí o pai ir embora. Eles estão tão ocupados ali nas brigas entre eles que eles não me dão a atenção emocional suficiente, então eu me sinto abandonado. Quando nasce um irmãozinho e aí naturalmente os pais vão dar mais atenção para aquele bebê que precisa de mais cuidados e aí a criança, lembra, não tem o racional ainda, ela não entende isso, por mais que a gente fale, olha, seu irmãozinho é pequenininho, ele precisa de mais cuidados, então a mamãe vai precisar cuidar mais dele, tá? A criança não tem capacidade fisiológica ainda, o cérebro dela não está preparado para entender isso. Então, mesmo que a gente fale, mesmo que a gente explique, a criança ainda pode sentir isso como um abandono, porque antes eu tinha atenção, agora eu não tenho mais. Né? E isso não quer dizer que é verdade, não quer dizer que a mãe não está dando mais atenção. Quer dizer que diminuiu, e é normal isso diminuir. Mas a percepção daquela criança é de que eu fui abandonado. Pode ser, né? Não quer dizer que vai ser. Isso vai depender de todo um contexto. Isso vai depender de como é que tudo acontece ali, se em algum outro momento, eu dou mais atenção para esse bebê, mas eu tenho um tempo, o bebê dorme, eu tiro um tempo ali de qualidade,
né? Não só para os cuidados básicos, mas um tempo para pegar no colo, um tempo para suprir essa necessidade emocional, né? E essa necessidade, essa carência emocional também pode ser um outro fator, por exemplo, da compulsão alimentar, porque eu tenho aquela carência, aquela falta, né? E eu preciso preencher essa falta, né? E aí pode afetar também o fígado, né? Também entra nessa carência ali do fígado, e eu preciso armazenar mais estoque aí, né? E aí, como é que eu armazeno? Comendo. A compulsão alimentar também não é só questão de carência, né? Não, ela pode vir também das lutas. Naquele contexto ainda eu preciso ser forte, eu estou enfrentando uma luta, uma situação aqui que é muito difícil, eu preciso ser forte, eu preciso lutar, e se eu preciso ser forte e lutar, eu preciso de energia, e eu preciso de energia rápida. E qual é a fonte mais rápida de energia? O açúcar. Então, geralmente são aquelas pessoas que têm uma compulsão muito grande por doces. Então, quando eu tenho uma compulsão por doce, é porque eu estou precisando de energia. Aí, mas desde criança eu sempre fui assim. Então, isso provavelmente já vem do seu sistema familiar, já vem nas memórias das suas células aí. Sua mãe precisou, de repente sua avó, enfim. Estou falando mãe, porque a gente tem uma conexão muito maior com mãe na infância, mas pode ser do pai também, tá? Pode ser do sistema familiar do pai, né? Não é tudo que vem da mãe. Então, se eu preciso combater, eu vou precisar de energia. Então, se eu tô ali sempre em luta, né? Então, a pessoa que ela tem assim, a vida inteira eu tive compulsão por doce, por exemplo, então a vida inteira ela precisou, a sensação dessa pessoa é de que a vida inteira eu vivi uma luta. Eu tenho que sempre estar correndo assim. E aí, se eu preciso, outro órgão que pode ser afetado nisso também, a tireoide. Vocês já viram? É muito comum a gente ouvir do hiper e do hipotireoidismo, né? Quando a gente tem o hipertireoidismo, geralmente a pessoa emagrece, e quando a gente tem o hipo, a pessoa engorda. Então, o que que acontece? Todo mundo que tem uma hipotireoidismo, antes, mesmo que não diagnosticada, teve uma hiper. A Adriana está dizendo, nossa, vivo me sentindo sem energia e realmente a compulsão por doce é grande. Pois é, você precisa de bastante energia, né? Então, assim, a tireoide, a gente fala que é a nossa glândula do tempo. Então, sempre que eu preciso ser rápida para dar conta, sabe aquela pessoa que eu preciso dar conta de tudo, eu preciso ser muito rápida, e aí, né, se eu preciso ser muito rápida para dar conta de tudo. Bom dia, Valdirene, bem-vinda. Obrigada, Shirley, ela está dizendo verdades sérias, maravilhosos esses estudos. Então, assim, quando eu preciso ser muito rápido, eu preciso dar conta de tudo, né? Aí a minha tireoide, ela precisa produzir mais hormônio, porque é o hormônio da tireoide que vai me dar essa agilidade, essa rapidez. Então, sempre que eu preciso ser rápida, fazer tudo muito rápido, eu tenho muitas coisas para fazer, né? Então, às vezes você não pensa assim necessariamente, eu preciso ser rápida, mas eu tenho muitas coisas para fazer, e isso é típico de mãe, né? Eu preciso dar conta de tudo, eu preciso dar conta da casa, dos filhos, do trabalho, de não sei o quê. E então, para dar conta de tudo que eu tenho para fazer durante o meu dia, eu preciso ser rápida. Então, se eu preciso ser rápida, eu preciso exigir, a minha tireoide, ela tá aí precisando produzir mais hormônio. E aí ela passa muito tempo ali. É como se a gente tivesse um equipamento ligado na tomada o tempo todo, né? E aí, Sheila, você tem problema de tireoide? Então, né? Precisa dar conta de tudo, né? E aí a gente, se eu deixo ali, né, um equipamento na tomada ligado muito tempo, vai chegar uma hora que ele pode queimar. Então é mais ou menos isso, né? Enquanto ele tá ali ligado na tomada, eu tenho um hipertireoidismo, que às vezes nem é detectado, porque nesse momento ele não causa muitos sintomas, a menos que seja uma pessoa que isso aconteceu de repente, e aí ela emagreceu muito de repente, e aí, né, acha isso estranho e vai ver, ou de repente o exame de rotina, alguma coisa assim, mas geralmente não tem muito sintoma, então as pessoas
demoram mais para diagnosticar um hipertireoidismo e às vezes nem chegam a diagnosticar. Aí, de repente, chega um momento que você fala, puxa, cansei. É aquele momento que o equipamento que estava lá ligado na tomada há muito tempo queimou, né? E aí você fala, puxa, cansei, não adianta, eu fico correndo, isso não resolve nada e eu não quero mais, eu quero agora parar. Ou de repente, por algum motivo, se era algo temporário, foi uma situação específica, temporária, e aí agora tudo voltou ao normal, tudo tá, né? Resolvi aquela situação, então aí eu desligo, meu organismo fala, ufa, agora eu posso descansar, e nesse descansar ele diminui, a tireoide diminui a produção de hormônio, e aí eu engordo, e aí vem o hipotireoidismo, porque daí eu começo a engordar, porque, e aí, por isso que a tireoide, raramente, o problema é só na tireoide, porque geralmente é assim, foi uma outra situação, uma situação de abandono, uma situação de escassez, né, dessas outras que eu falei de fígado, de rim, de tecido adiposo, né? Então, quando ou eu resolvi aquela situação, ou então eu cheguei à conclusão de que não adianta, é melhor eu desacelerar, porque isso não vai me levar a nada, eu vou dar um outro jeito, e aí então eu desacelero, e quando eu desacelero, então a minha tireoide entende que agora eu preciso desacelerar, então eu preciso diminuir o ritmo aí de produção desse hormônio, eu tenho o hipotireoidismo, e aí eu começo... Na falta desse hormônio, eu não consigo gastar toda a energia, né, que eu estou consumindo, então é onde engorda. Mas não é só isso, né? Tem rim associado, tem fígado associado, tem outro sintoma aí associado também, tá? E aí a gente precisa encontrar, né, esses... e tem outro detalhe, estou olhando aqui para ver se o que eu esqueci de falar, mas tem o que a gente chama de conflito de silhueta, né? O que é o conflito de silhueta? Porque diante disso tudo, nós mulheres principalmente, os homens também, mas eles são mais de boa, né? O homem ali, né, com aquela barriguinha, é a barriguinha de chope, eu tomo muito chope. Às vezes eles contam isso até como vantagem, né? Agora a mulher, uma micrograma ali, né? Eu já tô com uma barriga enorme, é exigido, né? Um padrão da mulher muito irreal, né? E aí, se eu olho no espelho e eu não tô gostando daquela área que eu tô vendo, eu não tô gostando do que eu tô vendo, eu não tô gostando do meu corpo, e aí eu preciso ser forte para aguentar aquilo, e eu sinto aquilo como um ataque à integridade. Lembra que a gente falou do tecido adiposo, que ele é para proteção? Então, essa proteção não é só no sentido de ser forte, mas a proteção do ataque à integridade. Então, por exemplo, se eu levo, sei lá, uma facada, se eu tenho um tecido adiposo mais, né, uma manta ali mais grossa, eu vou proteger os meus órgãos internos, né, de ser atingido. Então, é o que a gente chama de ataque à nossa integridade, seja ela física, moral, sexual. Então, sempre que eu me sinto atacada, eu vou precisar me proteger mais, eu vou precisar ser mais forte por consequência. Então, por exemplo, as críticas, né? Uma criança que é muito criticada e aí ela se sente o tempo todo agredida. Uma criança que às vezes sofre agressão física, literalmente, sabe? Quando apanha muito, ou até, né, depois de adulto, aí uma mulher que apanha, e uma mulher que apanha do marido é porque na infância ou ela apanhou dos pais, ou ela via a mãe apanhando do marido, é uma repetição de padrão aí também de algo que ela aprendeu que é normal, mas ela precisa se proteger, é um ataque à integridade. E aí, assim, quando eu olho no espelho e eu me sinto feia, isso é um ataque, né? A minha integridade. É um ataque moral. E aí eu me sinto atacada, porque eu tô olhando no espelho e eu tô me achando gorda, e eu mesma estou me auto-atacando, ou às vezes eu até sofro bullying,
né? Crianças que sofrem bullying, então isso é um ataque à integridade delas, e elas precisam se proteger, e aí se elas precisam se proteger, elas precisam de mais tecido adiposo. E aí, mesmo, por exemplo, que quando sou eu, né, eu olho no espelho e falo, eu tô muito gorda, então eu tô me auto-desvalorizando, me auto-agredindo, e aí se eu estou me auto-agredindo, eu preciso ser mais forte, eu preciso me proteger mais, e se eu preciso me proteger, eu engordo mais ainda. Então, olha como vira um ciclo difícil, né, da gente quebrar, porque se eu não estou me aceitando, eu estou me agredindo, e se eu estou me agredindo, eu preciso ser forte e me proteger. Se eu preciso ser forte e me proteger, eu vou engordar ainda mais. E aí, se eu engordo ainda mais, eu vou gostar menos ainda do que eu vejo no espelho, eu vou me atacar ainda mais. Então, vai virando ali um ciclo difícil de ser quebrado. A gente precisa de ajuda, precisa olhar tudo isso se olhar, né, com mais carinho, para poder então quebrar esse ciclo e aí o nosso organismo entender que tá tudo bem, né? Não preciso mais dessa proteção, não, né? E aí essa questão da integridade também, ela pode explicar os locais, né? Lembra que lá no início eu falei, tem pessoas que às vezes, eu tenho o braço, né? Às vezes o meu problema é o braço, eu tenho o braço mais gordinho, o meu problema são as pernas, né? Aqui em cima eu sou fina, mas as pernas são mais grossas, às vezes, né, o bumbum, seios, então assim, isso mostra o local onde eu tive aquele ataque, ou eu, ou alguém do meu sistema familiar, de novo, porque às vezes a gente tem aquelas características, todas as mulheres da minha família, elas têm né, os braços mais fortes, então será que essa mulher precisou ter braço forte? Sabe aquela figura clássica? Eu até postei outro dia né, no meu feed lá, que a mulher forte, né, aquela clássica foto assim, né, a mulher de braço forte, foi a criança que não foi vista, que não foi olhada, que sofreu muita falta, tem muita carência. Então, essa coisa que hoje em dia a gente se tornou até, nossa, né, eu sou a mulher forte, gente, isso não é legal, isso é disfunção, né? A nossa força não vem do eu vou para cima, eu luto como um homem, né? A nossa força vem do eu luto como uma mulher. E as armas da mulher são diferentes, elas são muito mais aqui do que na força do braço. Agora, quando eu preciso da força do braço, meu braço precisa aumentar de tamanho para ser forte. Então, né, quando a gente olha aí para essas famílias, as mulheres todas da minha família são assim, então provavelmente lá atrás aconteceu um conflito com alguma ancestral lá que precisou ter braço forte, e aí as descendentes então vêm com essa memória de, olha, eu preciso já ter esse braço forte aqui para, se acontecer aquilo, eu já tenho o braço forte, eu vou poder me defender melhor. Quais outros? Bumbum, né? Eu tenho o bumbum muito forte. E aí pode ter duas coisas. Pode ter tanto uma questão de, por exemplo, a criança que apanha muito na bunda e aí precisa de tecido ali, de mais tecido adiposo ali para se proteger. Pode ser um abuso sexual, né? Alguém que ali passou a mão. Eu atendi uma cliente uma vez, por exemplo, que ela tinha os seios muito grandes. Ela não era gorda, mas ela se incomodava porque os seios eram muito grandes. E aí a gente foi olhando para a história dela e aos 7 anos ela foi abusada pelo próprio pai, inclusive, que passou a mão nos seios. Não chegou às vias de fato, mas teve, né, aquele assédio e passou a mão no seio dela. E aí esse ciclo foi se repetindo, inclusive, na história dela, porque depois, isso foi aos 7 anos, quando ela era criança, pelo próprio pai, depois quando já adolescente, um padrasto, depois já adulta, um chefe, então aquele ciclo foi se repetindo, e aí assim, eu preciso me proteger, eu preciso proteger essa área do meu corpo, e se eu preciso proteger essa área do meu corpo, eu aumento. E no caso de abuso também, uma outra coisa que às vezes acontece
quando a pessoa é cheinha por inteiro, né? Então, muitas vezes eu preciso. Por que eu preciso ser cheinha por inteiro? Porque se eu tiver uma silhueta ali muito atraente, eu vou atrair homens que vão abusar de mim. Então, é muito comum a criança que foi abusada, pode acontecer as duas coisas, né? Ou ela emagrece demais querendo sumir para eu não ter curva nenhuma, para não ser atraente, ou então ela engorda demais para não ter aquela silhueta atraente para poder repelir os homens. Quando a gente fala da barriga, né, que é um grande problema aí na maioria, né, muitas vezes mulheres que são magras, mas tem ali a pochete, né, então, por que eu preciso? Essa região aqui. Então, essa região aqui, eu preciso proteger o meu útero, o meu ninho, a minha cria. Então, geralmente são mulheres muito preocupadas com os filhos, podem ter sofrido aborto, então elas precisam, e pode também ter a conotação sexual, porque o útero também tem a questão, né, de ser abusada, e esses abusos, quando a gente fala, por exemplo, de um abuso sexual, podem ter os abusos realmente, mas tem aquilo que a gente chama de abuso legal, sabe? Quando você não tá muito afim, mas eu tenho que cumprir meu papel de mulher, né? E assim, um dia ou outro, tudo bem, mas tem aquelas mulheres que às vezes, inclusive, já vem aí do sistema familiar de que sexo não é bom, de que minha mãe só fazia por obrigação, minha avó só fazia por obrigação, e aí eu só faço por obrigação também. E aí, se eu só faço por obrigação, isso não é prazeroso, né? Isso é o que a gente chama de um abuso consentido, abuso legal, né? Não quero, mas eu permito porque é minha obrigação, eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, eu posso perder meu marido. E aí, só que eu também nunca falo sobre isso, eu nunca converso, eu nunca procuro ajuda sobre isso, né? E aí, então, eu preciso proteger essa região, a região do meu ninho, a região do meu útero. Então tem essa questão e por que é tão comum então, né, a barriga ser um problema aí nas mulheres, né? Porque eu preciso proteger o meu ninho e a gente é muito preocupada com os filhos, né? Então, se eu acho que eu não estou conseguindo proteger aí a contento os meus filhos, o meu ninho, a minha casa. E aí, assim, quando a gente fala em ninho, não só os filhos, mas a casa em si, né? O meu território. Às vezes eu tenho ciúme, eu tenho medo que meu marido me troque por outra. Enfim, eu não estou conseguindo proteger esse ninho. E aí, então, vem né, essa necessidade de proteção aqui extra no meu ninho. Certo, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que acho que falei de tudo. Também já tá dando o horário, né? Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Pelo pouco que sei, minha mãe não tem esse histórico. E aí, assim, pode ser da mãe, pode ser só seu, e pode ser, às vezes, de antes, sabe? Às vezes, assim, minha avó teve, aí minha mãe já não teve, talvez minha mãe não. Ela trouxe isso, mas ela não desenvolveu, a história dela foi diferente, mas aí eu trouxe, enfim, né? Pode ter, pode não ter. Às vezes, minha mãe não teve, mas de repente uma irmã dela teve, enfim. Mas também não é uma regra, tá? Não quer dizer que se eu tenho é porque minha mãe teve, porque às vezes é um conflito meu mesmo, é uma situação que eu mesma passei, né? É muito comum a gente repetir, sim, muita história aí dos nossos pais, por conta disso que eu falei, que a gente traz essas memórias, e se elas não resolveram, a gente vai dar conta, mas é lógico que a nossa vida vai desenvolvendo, vai desenrolando, e a gente vai tendo também os nossos próprios conflitos, né? E aí, então, como resolver isso, né? Eu já falei, a gente
muitas vezes a gente não tem essa consciência, quando a gente traz a consciência, muita coisa já resolve, mas dependendo do trauma, e se ele for mais profundo, mesmo trazendo a consciência, nem sempre é suficiente para o meu inconsciente entender que agora tá tudo bem, isso já passou e eu não preciso mais dessa proteção. Às vezes, dependendo do nível, da extensão, da profundidade que foi esse trauma, só trazer a consciência não é suficiente. E aí eu preciso de ajuda, preciso de um método, preciso de uma terapia, né, de um método que vai me ajudar. Então, eu uso o MPC associado à hipnoterapia, que a hipnoterapia vai falar diretamente com o nosso inconsciente, então é uma forma muito mais rápida, né, da gente resolver essa situação, tá? Tô achando que quem não tem conflito nem é humano. Exatamente. Na verdade, assim, a pessoa que acha que diz que ela não tem conflito, ela provavelmente está numa negação. Esse é um outro tipo de sintoma, sabe? A pessoa, às vezes, ela tem tanto conflito que ela começa a negar que tem conflito, ela começa a criar, sabe, um mundo de fantasia ali, um mundo de Poliana, né? Porque se ela acreditar que ela tem, aquilo é tão doloroso que se ela acreditar que tem, ela vai ter que olhar para aquilo. E para olhar para aquilo, é muito doloroso. Então, o inconsciente tenta esconder da gente mesmo, sabe? Esses traumas para a gente não olhar para aquilo, para proteção mesmo, né? Para a gente não olhar, para não sofrer de novo. Só que eu ficar remoendo aquilo, realmente eu não vou sair do conflito. Eu vou continuar ali, isso vai continuar fragilizando os meus órgãos e etc. Então, é uma proteção do nosso inconsciente, né? Eu não vou lembrar para não ficar remoendo, para sair disso. Mas se eu não resolvi, eu escondo em algum lugar, mas aquilo não desapareceu. Ele tá lá dentro de mim em algum lugar, né? E aí, enquanto eu não trouxer à tona, enquanto eu não resolver, enquanto eu não olhar para aquilo e elaborar, aquilo não vai me deixar. Ele continua ali escondidinho, mas continua. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Algo que vocês queiram comentar, perguntar? Se não, eu agradeço a companhia de quem ficou até aqui e espero que tenha realmente feito aí bastante sentido para vocês, que possam ter ajudado. Se quiserem ajuda, né, precisarem aí olhar isso, legal. Achei, ele tá dizendo, amei essa live, caí aqui meio sem querer e achei mesmo perfeito, que bom. Nada é por acaso, né? Eu acredito nisso, sabe, Sheila, que nada é por acaso. Então, quando a gente está preparado, porque muitas vezes acontece isso, sabe? Às vezes a gente tenta mostrar para alguém, a gente percebe que a pessoa, igual você estava comentando, né, tem gente que não tem conflito, na verdade ela acredita que não tem conflito, e enquanto ela continua acreditando nisso é porque ela não está preparada para olhar para aquilo, mas a partir do momento que ela estiver preparada para olhar para aquilo, as coisas vão acontecer de alguma forma, a gente vai atrair, né, pra gente aquilo e a gente, né, vai cair de paraquedas em algum assunto e aquilo vai fazer sentido e a gente vai poder então olhar para aquilo e não só livrar, né, a gente, resolver aquilo dentro da gente, como quebrar esse ciclo também no nosso sistema familiar, né? Nossos filhos não vão precisar mais dar conta disso, né? Obrigada, a Adriana tá dizendo que fez muito sentido, meu doce tricô, muito bom, excelente live. Sheila, obrigada, adorei. Engraçado mesmo que nunca assisto lives, pois é, né? Você vê. São os acasos que não são acasos. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Qualquer coisa, podem me chamar no direct, na bio ali do Instagram também tem o link do WhatsApp, podem me chamar lá, tá bom? Vai ser um prazer ajudar vocês. Até a próxima.